Bom dia, glória a Deus! Manhã de quarta-feira, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui pelo nosso canal no Instagram. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Nós estamos na nossa série Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos no mês de dezembro, último mês do ano. Nós estamos permitindo e também pedindo ao Espírito Santo a trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, para que nós possamos a cada dia mais expressar a gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Você tem motivo para agradecer, queridos? Eu tenho inúmeros motivos para agradecer ao Senhor. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui Ele tem nos sustentado. Eu tenho certeza que durante todo esse ano você pode fazer uma retrospectiva dele e você vai ver inúmeros motivos para agradecer o Senhor. O episódio de hoje da nossa série, o tema dele é a fidelidade que nos mantém de pé. Existe um Deus que é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Se Ele prometeu, queridos, Ele é fiel para cumprir. E se Ele prometeu que debaixo de suas asas nós estaríamos seguros, com certeza, queridos, é nele que nós encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas das aflições. Nele que nós encontramos a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria. Que no nome de Jesus, a cada dia mais, nós possamos olhar para o Senhor com essa ótica, que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está em Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, queridos, se você quer de alguma forma se aprofundar mais nisso, conhecer mais a respeito dessa fidelidade, desse amor e dessa graça, fique comigo então nos próximos minutos. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Vamos até o final aí. Siga firme e forte, que eu tenho certeza, queridos, que vai valer muito a pena. Queridos, Ebenezer, que é o tema da nossa série dessa semana, ele aponta para a fidelidade imutável de Deus. É quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa trajetória, para a história bíblica, nós percebemos, queridos, essa imutabilidade de Deus. Ele não muda, ele permanece sendo o mesmo, a fidelidade dele permanece sobre as nossas vidas, independente da circunstância. Ele não muda, não falha e muito menos atrasa, como as pessoas dizem. Deus tarda, mas não falha. Isso não existe. A sua fidelidade, queridos, é a base que nos estabiliza o nosso coração em meio às incertezas, em meio às circunstâncias incertas, em meio a tantos acontecimentos que muitas vezes pode tentar abalar a nossa fé. Mas, queridos, a certeza de que o Senhor permanece fiel sobre tudo aquilo que Ele prometeu para nós, isso de alguma forma nos deixa mais seguro, mais confiante, mais esperançoso do nosso futuro. Então Ebenezer é olhar para trás, ver tudo aquilo que Deus já fez e entender que esse Deus imutável, ele permanece fiel a tudo que prometeu e esse mesmo Deus agirá no nosso futuro. Mas o texto que nós lemos de Lamentações, Lamentações de Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias, elas não se renovam de tempos em tempos prolongados, de ano em ano, de mês em mês. Não, mas é uma misericórdia diária que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E ele finaliza o texto dizendo: grande
é a tua fidelidade. Mas sabe em que circunstância que o profeta Jeremias ele escreve esse texto, que eu acredito ser uma das maiores manifestações, das maiores declarações de confiança em Deus de toda a Bíblia? Eu posso até arriscar, uma das maiores expressões, declarações de confiança em Deus. Jeremias escreve isso, queridos, em um dos momentos mais sombrios do povo de Israel, onde o povo de Israel, a terra de Israel foi totalmente destruída pelos babilônios. Os israelitas estavam sendo levados cativos, a cidade estava em ruína, o templo estava queimado, um futuro incerto, queridos, o povo sendo levado cativo, os homens, as mulheres, as crianças sendo levados como escravos para a Babilônia. E no meio desse cenário, queridos, é no meio dessa circunstância, é no meio dessa situação que o profeta Jeremias diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Queridos, quando ele usa a expressão misericórdia do Senhor, o significado disso é um amor profundo, semelhante a um amor de mãe para com o seu filho. É um amor realmente que não tem fim. Quando ele diz fidelidade, que significa firmeza, estabilidade e constância. Firmeza, estabilidade e constância. Então Jeremias está dizendo: olha, o que me mantém de pé não são as circunstâncias, o que me mantém de pé não é simplesmente uma situação favorável, mas o que nos mantém de pé é o caráter imutável de Deus. Ele não muda. A misericórdia dele, a fidelidade dele sobre as nossas vidas, queridos, é isso que nos mantém de pé. O primeiro ponto, a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto é que a fidelidade de Deus sustenta quando tudo ao redor parece ou está desabando. A fidelidade de Deus sustenta quando tudo ao redor desaba. Jerusalém estava toda destruída, mas Jeremias declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jeremias está querendo dizer aqui? Se não fosse, olha, tá ruim, mas se não fosse as misericórdias do Senhor, eu poderia estar pior. Muitas vezes existem situações na nossa vida, queridos, que nós tendemos a reclamar e murmurar, questionar a Deus. Mas quando algo de ruim acontece, queridos, a ótica que nós devemos ter de toda a situação é: se não fosse a misericórdia do Senhor, a possibilidade de ser pior seria muito grande. É isso que Jeremias está dizendo. Tá ruim, tá tudo destruído. Mas se não fosse as misericórdias do Senhor, isso aqui estaria totalmente pior. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naquele momento, queridos, a palavra do Senhor diz assim: é quando eu estou fraco que daí eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Nós podemos dizer assim que o poder de Deus, nós podemos ir além, né? Poder de alguma forma trazer uma reflexão a respeito desse texto. Nós podemos dizer: é nos momentos das minhas limitações que o poder de Deus se manifesta sobre a minha vida. É nos momentos de tribulações que o poder de Deus se manifesta sobre a minha vida. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isaías 41, verso de número 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, queridos, guarde isso no seu coração, mesmo quando tudo parece ir por água abaixo, quando tudo parece ruir, os planos, os relacionamentos, as direções, a sua vida emocional, a fidelidade de Deus permanece com um fundamento firme, inabalável, imutável. Então, quando nós não entendemos o caminho, nós confiamos no caráter de Deus, daquele que nos guia. Quando tudo, queridos, parecer não fazer sentido, confie no caráter de Deus, numa fidelidade e numa misericórdia que não muda, que permanece para sempre. Segundo ponto, a fidelidade de Deus se renova diariamente e não ocasionalmente.
A fidelidade de Deus, guarda isso, renova-se diariamente, não ocasionalmente. Não é, queridos, dependendo das circunstâncias ou dependendo da nossa fidelidade, não. É uma misericórdia que se renova a cada manhã. É isso que Jeremias está dizendo. Renovam-se a cada manhã. A renovação da fidelidade de Deus não depende, queridos, do nosso desempenho. Não depende da nossa bondade. Não depende da nossa fidelidade. Está sobre as nossas vidas. Porque não depende do nosso caráter, mas sim do caráter dele. Se, queridos, as misericórdias do Senhor e a fidelidade é sobre a minha vida, não é por causa que eu sou bom, não é pelo fato de eu ser fiel, mas por causa que Ele é bom, por causa que Ele é fiel, por causa que o caráter dele é bom. Não tem nada a ver com cada um de nós, queridos, mas Ele faz com base não naquilo que nós somos, mas com base naquilo que Ele é. É por isso, queridos, que nós podemos confiar, é por isso que nós podemos nos achegar ao trono dessa graça, porque tudo aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas não depende de quem nós somos, mas depende de quem Ele é. Nós olhamos, queridos, em toda a história, pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam misericórdia, não mereciam amor, não merecia graça, não merecia fidelidade. Mas Deus fez, porque Ele não age com base nos nossos comportamentos. Ele age com base no caráter fiel dele sobre as nossas vidas. Salmo 121, verso 3 diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormita. Salmos 30, verso de número 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É quando essa misericórdia, essa fidelidade se renova sobre as nossas vidas. Guarde isso no seu coração, queridos. Deus, Ele não trabalha com escassez de misericórdia. Queridos, é jorrada sobre as nossas vidas mesmo. Ele não raciona a graça, queridos, é todo momento, é um trono, são águas que fluem do trono de Deus, é um rio que sai do trono de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos mergulhar nesse mar que é a graça de Deus sobre cada um de nós. Muitas vezes, queridos, o ontem ele pode ter sido pesado, mas quando tudo se renova sobre as nossas vidas, a cada manhã, quando o Senhor renova a nossa força, renova o nosso fôlego, as misericórdias dele vêm sobre as nossas vidas, a fidelidade dele é sobre as nossas vidas. Queridos, existe um alívio, existe um cuidado sobre cada um de nós, que nós podemos entender que o Senhor é aquele que nos fortalece e nos mantém de pé. Então, o segundo ponto é esse: a fidelidade de Deus se renova diariamente e não ocasionalmente. Não é em certos momentos na sua história, não. É diariamente, é todos os dias. E o terceiro e último ponto é: a fidelidade de Deus nos prepara para avançar com segurança. Nós estamos entrando, queridos, num novo ano. É o último mês do ano de 2025, nós estamos entrando em 2026. E é a fidelidade de Deus que nos prepara para avançar com segurança, com confiança, com a certeza de que existe um Deus que da mesma forma que Ele cuidou no nosso passado, está nos cuidando de cada um de nós, né, no presente. É um Deus que cuidará também do nosso futuro. Então, Ebenezer não é somente uma memória do passado, mas também é uma certeza e um combustível para o nosso futuro. Se Ele nos sustentou até aqui, Ele sustentará até o fim. Você acredita nisso? Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6, diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Queridos, a fidelidade de Deus nos liberta do medo, da insegurança, das incertezas do futuro e nos traz a convicção que existe um Deus que não é um Deus que muda conforme as circunstâncias, mas um Deus imutável, um Deus fiel. Então nós podemos entrar em novos ciclos, um novo tempo, numa nova estação com confiança. Por quê? Porque Deus já está lá, cuidando do nosso futuro. Nesse momento, queridos, que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor está trazendo no seu coração nesse momento a convicção de que Ele já está lá no seu futuro, cuidando de tudo, para que quando você chegar lá já esteja tudo preparado, te esperando. Tudo preparado, sustentado, guiado, guardado pelo nosso Deus. E para finalizarmos, então, a fidelidade de Deus é o fundamento, é esse alicerce que mantém a nossa alma estável em meio a tempestades, em meio a circunstâncias adversas. É no meio da enfermidade, é no meio das emoções que muitas vezes estão abatidas, feridas, é que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E se hoje você está de pé, é por causa dele. Se hoje você tem esperança, se hoje você tem alegria, se hoje essa paz está sobre a sua vida, é por causa dele. E se hoje você está assim, é porque ele tem te sustentado, te guardado, te protegido. E o mesmo Deus que faz isso hoje, fará também no seu futuro. O desafio para nós é, antes de pedir algo novo, reconheça o que Deus já sustentou até aqui. Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo sempre para o nosso futuro, sempre para o nosso presente, mas nos esquecemos daquilo que Ele já fez no passado. Sequer agradecemos aquilo que Ele já fez na nossa história. Então, antes de pedir algo novo, reconheça o que Deus já fez, reconheça o que Deus já te sustentou até aqui, e antes de temer o amanhã, lembre-se que a cada manhã a fidelidade dele se renova sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você, declarar no nome de Jesus, que nós possamos viver uma nova estação, confiando e crendo e acreditando que Deus tem o melhor sobre as nossas vidas. Aquele que nos guardou, nos protegeu no passado, é um Deus que não muda e continuará nos guardando e protegendo no nosso futuro. Você crê nisso? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos nessa manhã pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que no nome de Jesus, a cada um, Senhor, que nesse momento está me assistindo, que a paz, a alegria nesse momento invada esse coração. E acima de tudo a confiança de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Que isso esteja na mente e no coração de cada um nesse momento. Pai, que a nossa confiança cada dia mais possa estar firmada em Ti, a nossa esperança e a convicção de que o Senhor tem guardado e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nesse momento nós consagramos a Ti o nosso dia, a nossa quarta-feira, e te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, abrindo os nossos olhos, nosso discernimento. Cada um que nesse momento está saindo para o trabalho, para os seus compromissos, que a Tua proteção, que o Teu Espírito Santo esteja acompanhando a cada um deles. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, às 7h em ponto, nós estaremos aqui para mais um devocional. Que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.